Bom dia! Eu sou Jaime Nigri e este é o Armazém da Tecnologia, um programa de entrevistas que mostra a tecnologia que está por trás das coisas que a gente faz no dia a dia. Hoje vamos falar sobre rádio, essa mídia que já tem mais de 90 anos desde a primeira transmissão no Brasil e segue crescendo, mesmo apesar de todas as inovações tecnológicas que insistem em ameaçá-la. O Armazém da Tecnologia está começando agora. Não sai daí que a gente volta já. Estamos aqui com Alexandre Machado, este gigante do jornalismo que já passou pelos principais veículos das principais mídias do país. TV Cultura, Gazeta e Bandeirantes, Editora Abril, Jornal Gazeta Mercantil e agora na Rádio Cultura FM. Vale destacar o prêmio APCA de melhor apresentador da TV brasileira em 98. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jaime. Prazer estar com você aqui. Alexandre, foi muito legal trazer uma pessoa que tem tanta experiência, né, que passou por tantas mídias, para contar para a gente um pouco dessa história e falar mais assim sobre o rádio. Que tanto te encanta no rádio que você, de pouco tempo, né, de experiência de rádio, diz que é uma das mídias mais legais que tem? Pois é, a rádio é uma coisa nova na minha vida. Eu tenho uma carreira muito longa e trabalhei muito em mídia impressa, trabalhei muito em televisão, fiz muita televisão. E a questão de uns 4 anos atrás surgiu uma oportunidade de fazer um programa na Cultura FM. O programa se chamava Começando o Dia. E eu fiz esse programa durante 3 anos e pouco. E agora eu passei para um outro horário, houve uma reformulação na grade da rádio. E eu faço o programa de volta para casa, que é das 6 às 7 da noite. Bom, era uma mídia nova para mim, apesar de tantos anos como profissional de comunicação. E aos poucos você vai percebendo como o rádio é uma coisa encantadora, porque o rádio estabelece vínculos que são vínculos muito fortes, vínculos de intimidade, vínculos de hábito, com uma interação muito boa. Então você tem o tempo inteiro uma resposta do teu trabalho de uma maneira muito pessoal. Eu imagino que às 6 horas da tarde, que é o horário do seu programa, você está pegando as pessoas voltando para casa. Exatamente. Antes você fazia um programa que era às 8 da manhã que você pegava as pessoas acordando. Isso. Como que é essa relação com o ouvinte e como que isso funciona com internet? Ou é só rádio mesmo, Não, se ouve no carro? A relação do ouvinte do rádio é uma relação aberta, porque o rádio é compatível com uma porção de formas de captação. Aquela ideia de que o rádio é uma ideia antiga que havia, de que as tecnologias iam surgindo e iam matando as formas de comunicação anteriores. Essa ideia não vigora em relação ao rádio, porque ele vai se transformando. Então nós temos uma fatia do público que está no carro, que está ouvindo no rádio do carro. Tem uma outra fatia que ainda existe, de pessoas que ouvem o rádio em casa. Radinho de pilha? A rádio, eu não sei que rádio que é, mas que ouvem o rádio, como o rádio mesmo. Tem um aparelho que transmite o rádio. E você tem um outro contingente, que é um contingente fascinante, que é o contingente quem ouve o rádio pela internet, né? Seja pela internet convencional, seja pelo celular, seja por todas as formas modernas de transmissão, você tem tudo isso. E você consegue perceber isso, é uma coisa interessante. Quer dizer, você percebe, por exemplo, no horário da tarde, que você tem mais um feedback posterior ao momento que a pessoa te ouviu. Como se dá esse feedback? Olha, fundamentalmente pelo Facebook. O Facebook é a forma... Claro que você tem quem mande e-mail, você tem ainda outras formas de receber a resposta do ouvinte. Mas o Facebook é o que te dá o tônus da tua comunicação.
E te traz histórias fantásticas também. Eu vou querer entender um pouco melhor essa questão do Facebook e essa interatividade. Mas só um pouquinho antes, conta um pouquinho melhor qual que é a função principal do rádio. É informação, é entretenimento, é interação, tudo isso. É amizade, né, que você cria. É tudo isso. Como é que você pode... Eu vou te contar uma história, por exemplo, de amizade e de companhia, né? Uma história encantadora. Eu fazia o Começando o Dia, que era de manhã cedo, tinha uma ouvinte que entrava em contato comigo sempre pelo Facebook, gostava do programa, contava o que ela tinha achado desse ou daquele comentário, contava o que o marido dela havia dito a respeito e tudo isso. Bom, e ao longo do tempo ela foi contando que o marido ficou doente. E aí levou para o hospital, ela me comunicava a respeito de tudo que acontecia na vida dela. Morreu o marido dela. Tempos depois o meu programa passa para o período da tarde. Eu saio do horário da manhã e faço o programa às 6 horas da tarde. E aí ela me escreve dizendo o seguinte: Alexandre, minha vida está muito difícil. Você sabe que eu tomava café da manhã todos os dias com o meu marido e com você. Aí ele morreu. Eu comecei a tomar o café da manhã só com você. E agora você mudou de horário, eu estou sozinha. Então são coisas que fazem parte de um velho mundo e de um novo mundo. E de uma maneira surpreendente para mim. Não é? Você coloca notícias, opiniões, música no seu programa. O que você sente que atrai mais? O que é mais interessante para o público? Olha, o fundamental nesse horário é a informação. Quer dizer, o que define o meu programa é a informação. Música você tem na Rádio Cultura durante todo o dia e, sem dúvida, faz parte do cardápio que atrai a Rádio Cultura. Mas, no meu horário, é o noticiário. E é diferente o noticiário da parte da tarde do noticiário da parte da manhã. No período da manhã eu fazia um programa mais de reflexão, fazia um programa que eu destacava poucas coisas e falava mais a respeito desses temas. Eu sinto que no fim da tarde, a pessoa que está voltando para casa quer ser um pouco informada a respeito dos highlights do que aconteceu durante o dia. Você tem que botar um pouquinho mais de notícia do que no horário da manhã. E você intercala com música? Intercala com música que dá um... Isso. É uma receita em que a pessoa ouve um pouco de música, ouve um pouco de informação. É uma revista. Tá. Quer dizer, se a gente considerasse nas classificações convencionais de comunicação, em que você tem o jornal e a revista, é mais uma revista do que um jornal. Então, seguindo essa questão aí de como que as pessoas podem receber as informações, se a gente considerar rádio, TV, jornal impresso, revista, e aí a gente tem todas as mídias sociais, você acha que o rádio ele pode viver sozinho ou ele precisa estar acompanhado de alguma outra coisa? O rádio hoje, o rádio, nós já falamos isso aqui, ao contrário do que se supunha, que as novas tecnologias iriam matar os mais antigos, o rádio é absolutamente adequado em relação às novas tecnologias. Eu vou contar outra história para você, porque é uma história que eu acho um encanto. Eu fazia o meu programa pela manhã na Rádio Cultura, quando de repente eu faço o programa com o computador aberto, com o Facebook aberto, com os sites, porque é uma comunicação instantânea e você tem a possibilidade de mudar o roteiro do que você está fazendo naquela hora. E de repente entrou uma comunicação de uma amiga minha, filha de um amigo meu, de Xangai. E ela entrou e falou: olha, eu estou te ouvindo aqui de Xangai e tal. E aí eu falei para o meu público: olha, eu sou uma pessoa mais velha, para mim algumas coisas ainda são espantosas, né? Então está entrando aqui um comunicado de uma amiga que está em Xangai. Para mim, ser ouvido do outro lado do mundo é espantoso. Agora, nesse momento eu quero aproveitar para celebrar uma união entre o que há de mais tradicional na rádio e o que há de mais moderno nesse tipo de comunicação. Porque eu vou juntar aquele serviço de alto-falante do interior e vou mandar um beijo para a Céci, que é essa minha amiga, vou mandar um beijo para a Céci em Xangai, não é? Muito então, legal. Essa história, o que ela conta?
ela conta que você tem ouvintes espalhados pelo mundo, de repente você sabe que você tem alguém que está te ouvindo na Alemanha, outro que está te ouvindo no Canadá. É uma coisa impressionante como isso acontece e como isso é um sinal de que esse tipo de comunicação sobreviveu. A TV Geração Z também ela é muito presente no Japão, em Portugal, em outros países da Europa, nos Estados Unidos também, e com os brasileiros que estão espalhados pelo mundo todo. Então, é isso aí, quer dizer, você sente que às vezes esse público não é, em termos numéricos, não é significativo, mas é um sinal de que a sua comunicação está entrando por meandros que antes a gente não poderia imaginar. Agora, como mídia social, você está usando só o Facebook? O Facebook é suficiente e você recebe mensagem pelo Facebook ao vivo? Olha, eu não sei se eu estou certo em fazer apenas pelo Facebook, mas o Facebook me dá uma resposta muito forte. Eu não uso o Twitter, porque eu acho o Twitter, eu já tive Twitter, mas eu acho o Twitter uma forma nova de escravatura. Eu acho que é uma coisa que você, para entrar no Twitter, para você usar o Twitter efetivamente, você tem que ficar muito ligado ao Twitter. Eu acho isso demais para a minha cabeça, para o meu cotidiano, para o meu estilo de vida. Eu acho que é bárbaro o Twitter, mas eu acho que o Facebook ainda é o que te dá uma forma de comunicação mais equilibrada. Me conta uma coisa. O rádio, eu tenho a impressão de que o rádio ele traz uma informação que ela pode se apagar muito rapidamente. Como que você enxerga isso em comparação com as mídias impressas? No rádio você ouve a notícia e depois para você ouvir de novo precisa de um esforço muito grande. Uma revista dura a semana inteira, um jornal mesmo dura o dia inteiro. A TV também teria essa dificuldade que tem o rádio, mas na TV você ainda tem a questão visual. No rádio você só ouve. Você acha que o que você fala, o que você passa, fica marcado nas pessoas? Olha, você usou o exemplo das mídias que estão mais em crise. Essas que você diz que as informações permanecem, que são os jornais, as revistas, são as formas de comunicação absolutamente em crise nesse momento. É o que está acontecendo no esvaziamento, quando se vê o que está acontecendo nos Estados Unidos e que você vê que um jornal como o Washington Post foi vendido por 250 milhões de dólares. Então você percebe como esse tipo de comunicação perene e que fica e tudo isso é o que está em crise. O que hoje, o que existe é o efêmero, é o fugaz, né? E mesmo assim, você tem algumas formas de perenizar alguma coisa que você faz. Por exemplo, quem quiser entrar na página do meu programa no Facebook, né, pode encontrar o podcast das entrevistas todas que eu faço. Então você pode recuperar. Mas o fato é que nós vivemos num mundo em que o que funciona nesse mundo é o que acontece assim instantaneamente. Não é puxar o saco não, mas eu vou dar uma opinião sobre isso, que eu acho que as pessoas que estão fazendo rádio, só complementando o que o Alexandre falou, eu acho que as pessoas que estão fazendo rádio e TV são fundamentais nesse sentido. Se elas têm o conteúdo e a forma correta para falar, vão conseguir marcar. Eu vou pedir um intervalo, voltamos em 2 minutos. Toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para ambientar nossa sexta-feira. Então, te espero lá. Você acha que todo o PABX custa caro?
Tem dúvidas na hora de escolher o PBX ideal para sua empresa? Procura uma solução diferente e inovadora em PBX? O Basics soluciona todas essas dificuldades. Ele faz tudo o que um PBX comum faz, como transferência de ligação, modo de espera, secretária eletrônica, entre outras funções, e ainda é mais econômico, principalmente após a compra. Basics, a palavra final em PBX. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! Estamos de volta com o Armazém da Tecnologia, hoje entrevistando o jornalista Alexandre Machado. Lembrando que o Armazém da Tecnologia está no Facebook em www.facebook.com/Armazém da Tecnologia. Vai lá, curta a nossa página e fique atento às entrevistas ao vivo todas as terças-feiras. Voltando com o Alexandre aqui, você sabe, Alexandre, que com o Facebook não existe mais segredo, né? Eu quero saber que história é essa de Xandão, que eu achei um bilhete na sua página do Facebook. Conta pra gente. Bom, é o seguinte. Ultimamente, eu resolvi colocar no Facebook os meus recuerdos. E coloquei vários recuerdos, são fotos antigas, fotos de uma carreira cumprida como a minha. E uma das fotos que eu coloquei é um bilhete que eu recebi de uma, então, modelo muito jovem chamada Xuxa, e eu trabalhava na revista Playboy. Tá aí o bilhete, hein? Na tela. Lá. A Xuxa era uma jovem lindíssima, uma modelo, uma moça muito alegre, muito brincalhona, e ela foi modelo de Playboy, posou algumas vezes pra gente, e aí ela me deixou um bilhete. E é um bilhete, que é esse que vocês estão vendo aí, para Xandão, um beijo, cheio de pontinhos. Eu queria explicar a todos que isso é uma brincadeira dela, não tinha nada com ela, nem ela, nada, era uma brincadeira. E esse bilhete que ela deixou, alguém da redação viu esse bilhete. E desde então uma parte grande dos meus amigos me chamam de Xandão, porque virou uma brincadeira, Xandão, porque ela não era famosa, mas já era um deslumbre, né? E essa foi uma das ocorrências da minha vida, né? Essa foi uma boa, hein? Foi boa. E eu contei a história no Facebook, não coloquei com nenhuma malícia, porque realmente não há razão para malícia, foi uma brincadeira dela, mas é uma brincadeira que é super divertida. Isso aí ficou bem. Você quer que a gente te chame de Xandão ou mantém o Alexandre? Não, Alexandre. Xandão é exclusivo dela. E vocês viram que nessa época ela era muito jovem e ela ainda não havia incorporado o X como parte do seu marketing pessoal. Tanto que ela escreveu Xandão com CH, né? Eu reparei isso. Que é uma coisa meio esquisita, mas ela não havia incorporado ainda o X, virou a marca mais forte da Xuxa. Eu acho que na época ela ainda queria evitar o X. Né? Pelo menos ela não tinha se dado conta disso, né? Então, mas essa é uma das lembranças que fica, né? E que vai compondo o que seja uma carreira, né? E por isso é que esse convívio que eu tenho hoje com o rádio, para mim é fundamental, porque como eu já trabalhei em revista semanal, mensal, trabalhei em anuário, trabalhei em jornal diário, trabalhei em televisão, fiz programa diário, fiz programa semanal, fiz tanta coisa e não havia feito rádio.
E o rádio, para mim, completa esse ciclo de experiência de uma maneira encantadora. O Alexandre já fez de tudo e eu acho que ele escolheu esse momento agora para juntar tudo isso e levar uma vida fácil. Porque dizem que vida de jornalista hoje é fácil. É sentar na cadeira, ligar a internet e só ficar buscando as notícias na internet. Não precisa sair na rua, não precisa fazer mais nada. É assim mesmo? Como que é o dia a dia de um jornalista, especialmente que fala com o público? Olha, a notícia mais simples, a notícia virou uma commodity. É algo que você pode acessar e você tem à disposição. O que é diferente? O que é diferente é a capacidade que você tem de fazer relações, de trabalhar algum tipo de reflexão. Isso a internet não te dá. Tanto que quando surgiu a internet, havia uma expectativa de que os jornalistas mais velhos iam todos morrer. Eles iam desaparecer da face da terra, porque agora é a hora do jovem, o jovem que vem, que sabe mexer com a nova forma de comunicação. E, no entanto, logo em seguida, descobriu-se que existe uma coisa chamada conteúdo. E o conteúdo só dá quem tem. Quer dizer, você pode saber mexer com todas as mídias sociais, mas se você não tiver um repertório pessoal de estudo, de leitura, de vivência com a informação e uma capacidade de promover uma reflexão, você não faz nada com aquele mundo, não é? Eu lembro uma vez um filósofo francês, o Sartre, dando uma entrevista no Roda Viva, ele dizia o seguinte, que na Idade Média, quando surgiram as primeiras grandes bibliotecas, você podia dizer que naquela sala havia todo o conhecimento do mundo, não é? Agora, quem é que teria a capacidade para transmitir esse conhecimento do mundo para os outros? O que faz uma biblioteca fantástica, não é? Na cabeça da pessoa que não sabe ler um livro, que não sabe estudar? Então, essas coisas não mudaram da Idade Média para cá e nem vão mudar, não é? Você muda algumas coisas, alguns hábitos, algumas possibilidades, mas a questão central, que é você fazer relações, que é você ter memória, que é você ter o registro, que é você ter a vivência, tudo isso sobrevive independente dessas facilidades que você trouxe. Você acha que esse ouvinte, essa pessoa que te escuta, que você provoca reflexão e tudo, ele deixou de ser um ouvinte e passou a ser mais participante? Ou aquelas características de interatividade que já existiam no rádio, você acha que simplesmente se mantém? Existe uma questão de direitos das pessoas contestarem, das pessoas buscarem a informação correta, quererem corrigir. Olha, eu como faço rádio há pouco tempo, eu não sei como é que era a vida do rádio antes dessas formas de comunicação. Você tem no ouvinte, você tem uma variedade enorme de tipos de ouvinte, não é? Então é difícil você estabelecer que é assim ou é assado. Você tem aquele que protesta, você tem aquele que acha ruim tudo, você tem aquele que reclama de tudo que você fala, você tem aquele que é apaixonado por tudo que você fala. Eu acho que existe hoje mais facilidade de interação. Então existe talvez em outros tempos, essas pessoas que hoje entram em contato com você não entrariam, porque não teriam esse hábito, não é? Sem dúvida. Mas esses tipos de ouvintes, eu acho que perduram ao longo do tempo. E nós estamos caminhando para alguma coisa que nós não sabemos direito como é que vai ser, não é? Eu também tenho essa dúvida. A gente está caminhando para onde? Eu fiz uma pesquisa rápida nos aplicativos que tem para iPhone e para o Android. E encontrei centenas e centenas de rádios. Turma, você tem aí uma página aí do que eu achei na internet? Dá uma olhada nisso. São centenas de rádios. Isso aí são os aplicativos do Android, depois entra do iPhone. E eu não sei como que uma pessoa faz para escolher uma rádio. Uma coisa que eu quero chamar a atenção ainda
nesse sentido, que eu não sei o que vai vir pela frente, é que eu fui num jogo do Santos essa semana passada, e liguei o rádio pela internet. Eu tenho uma determinada rádio que se chama iRadio e sintonizei a rádio que estava narrando o jogo. Em primeiro lugar, eu achei que fosse um outro jogo que estava sendo narrado. Aí quando eu identifiquei os jogadores do Santos e do Bahia e tal, eu vi que existia um gap, um retraso de mais de 1 minuto entre o que acontecia no campo e o que eu estava ouvindo. Com isso, eu vejo aí algumas coisas acontecendo. A gente tem um monte de rádios chegando pela internet e ainda essa dificuldade tecnológica que eu não sei quanto tempo vai demorar até que o rádio pela internet seja imediato. Como que você vê, o que você acha que vai acontecer? Você acha que rádio de pilha, rádio de casa, rádio de carro, isso tende a acabar e a gente vai ter só as transmissões pela internet? Ou como que isso vai continuar convivendo? Como você acha que vai ser isso? Jaime, tem um pensamento de um grande pensador político italiano chamado Antonio Gramsci, que diz o seguinte, que há momentos em que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. Eu diria que esse novo está nascendo. E esses problemas convivem, quer dizer, você mencionou esse delay que existe no rádio, isso existe na televisão. Isso existe na televisão se você está vendo um sinal analógico em cabo ou pay-per-view, são coisas completamente diferentes. Mas isso afeta um tipo de comunicação, não afeta os outros. Quer dizer, se a pessoa estiver me ouvindo e tiver um pequeno delay num noticiário e depois vai ouvir música, isso não cria grande complicação. Eu não tenho ideia de como é que, em termos tecnológicos, isso vai se resolver. Mas o que eu sinto é o seguinte, é que rádio é totalmente compatível com a internet. Como você mostrou, hoje para você montar uma rádio é algo facílimo, porque mesmo a TV, que nós estamos fazendo aqui TV pela internet, ela exige uma estrutura, ela tem uma estrutura, tem um estúdio, iluminação, câmeras, tem a pessoa cortando, tem tudo isso. Rádio é uma coisa que você faz com você e um amigo, fazem uma rádio e tocam a rádio 24 horas por dia. Agora, você para fazer uma rádio que consiga ter um público significativo, você precisa ter uma série de requisitos que não são fáceis. Quer dizer, você não tem a variedade que você pode, que é oferecida, por exemplo, como um projeto profissional de uma rádio como a Cultura, por exemplo, ou tantas outras, né? Que tem um grupo de pessoas que pensam naquilo e que tem ideias e que soma essas ideias. Quer dizer, essa ideia voluntarista de que você pode fazer todas as coisas me remete àquilo que eu estava falando anteriormente da biblioteca da Idade Média. Quer dizer, você tem todos os livros ali, não é? E aí, quem é que se apresenta para contar o que tem ali? Não é? É difícil. O Serri, nessa entrevista que ele deu na Cultura, ele dizia que você precisa ele chama dos anjos. Quem são os anjos? Os anjos são as pessoas que ajudam a explicar aquilo que está naquele conhecimento que precisa ser acessado. Então, quem são esses anjos? São os professores, são os comunicadores, os jornalistas, os homens de comunicação, são as pessoas que transformam isso em algo rico. Não é? Uma rádio para tocar música o dia inteiro é relativamente simples de ser montada. Agora, você ter bons programadores de rádio e você ter pessoas que consigam encadear uma ideia que prenda uma audiência durante um bom tempo, se você não tiver o conteúdo, meu filho, pode ter o que você quiser que não vai acontecer nada. Perfeito, isso aí é um ponto muito interessante, eu acho que é uma opinião muito importante, porque existe sim, como a gente viu aí, uma tendência de individualização e das pessoas quererem fazer por si próprias. Eu queria agradecer a sua participação, muito esclarecedora, opinativa inclusive, foi muito bom. Obrigado. Eu queria deixar um espaço para você falar como que faz para as pessoas te encontrarem, porque eu sei que todo mundo quer
te seguir? Então, eu faço um programa todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7, na Rádio Cultura FM. A Rádio Cultura é 103.3, mas também quem quiser pode ouvi-la pela internet. A internet é www.culturafm, você encontra lá o link para o nosso programa. E no Facebook, nós estamos no www.facebook.com/De Volta para Casa Cultura FM, tudo juntinho. Você terá a nossa página e vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E eu tive um grande prazer em estar em contato com todos vocês. Obrigado, Jaime. Muito obrigado. Agradeço pela sua atenção, pela sua audiência. Te espero aqui na próxima terça-feira, às 9 da manhã, na TV Geração Z. Até lá.